trás de uma história existe dor. Existe alegria, existe trauma, existe muita coisa. A preocupação dele era: eu vou morrer e eu preciso de alguma forma proteger a minha filha. Ele virou pra mim e falou: doutor, eu cuidei do meu passarinho, até hoje, porque eu imaginei que um dia meu passarinho ia voar. Ele tinha na cabeça dele, tinha a visão de que aquela lesão neurológica de alguma maneira ia reverter, e não ia. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. É um magistrado que vai explicar para todo mundo de forma fácil o que é o exercício da magistratura, o que é ser um juiz, como que um juiz consegue se formar, se capacitar, consegue passar num concurso que é tão difícil, contar aqui as histórias, os bastidores, o dia a dia. E para isso eu trouxe o doutor Antônio Aurélio Abirrâmia Duarte. Ele é pós-doutorado em Direito pela UERJ, pós-doutor na USP, doutor mestre e pós-graduado em Direito, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conferencista da EMERGE, que é a Escola da Magistratura, a Escola dos Juízes no Rio de Janeiro, desembargador eleitoral do TRE Rio de Janeiro, coordenador editorial da revista da EMERGE, professor e autor de livros e artigos jurídicos. Isso aqui é o resumo, tá? Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. É um prazer enorme. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Olha, vamos começar do início, Antônio? Para o pessoal entender, primeiro conta um pouquinho da sua trajetória, de como é que você começou. Eu sei que você não começou como juiz, você começou do lado de cá do balcão, atendendo diretamente, né, Isso. E essa carreira de concursos. Como é que foi que te deu essa vontade de... Bom, primeiro te agradecer muito o convite, de um carinho enorme pela amizade, pelo afeto que nos liga, muito obrigado. Cumprimentar vocês que estão aí, que bacana, bom ter vocês aqui para a gente dividir e trocar um pouco de experiência. Na verdade, eu tinha que traçar um primeiro rumo. E a minha ideia, eu sou de Friburgo, uma cidade do interior do estado, eu queria voltar para Friburgo, para otimizar meu tempo, ter mais tempo para estudar e aperfeiçoar a forma de estudo. Sim. E na época, eu precisava sobreviver. Porque você fez faculdade no Rio. Eu fiz faculdade no Rio. Okay. Na minha época, não tinha faculdade de Direito disponível no interior do estado. Isso foi uma realidade que veio muito tempo depois. Tá. Então, eu tinha que retornar para minha cidade. Eu tinha que voltar de alguma forma para Friburgo, para otimizar tempo, custo e preparar tudo. Daí eu fiz um concurso para técnico judiciário, que na época era o que existia, que hoje já seria analista judiciário. Que é quem trabalha no cartório, né? Que ajuda o juiz, correto? O que aconteceu, Alice? Antes de eu me formar, eu comecei a dar aula em curso preparatório para concurso. Ah, legal. E eu dei aula num curso preparatório à época que especializava as pessoas para os concursos de oficial de justiça técnico. Eu falei, eu acho que eu vou tentar fazer esse concurso. Você já dava aula? Já dava aula antes de me formar. Olha. E aí eu passei... Então você já estava um passo na frente, né? Já estava ensinando. A sala de aula é um laboratório excelente para a gente aprender. E foi o meu primeiro caminho. E eu pensei o seguinte, eu tenho que dar um primeiro passo para depois dar um outro passo maior dentro do que eu quero. Então eu tinha que ganhar autonomia financeira, organizar minha vida para poder ter tempo de estudo e ganhar experiência. E daí eu fiz o concurso para técnico, acabei passando para oficial de justiça para técnico na época. Ah, legal. E fiz a escolha de retornar para minha cidade, para administrar tempo. Lá chegando eu conheci um juiz que já faleceu, um grande juiz, um super juiz, que era o Ronaldo Leite Pedrosa. E eu entrei no gabinete do Ronaldo e falei, olha, eu tenho experiência, eu posso te ajudar a minotar as decisões, a trabalhar com isso tudo. E na época não existia IA, não existia nada disso, era na caneta, era né? Era pesquisa de doutrina, pura e seca, não tinha internet, a internet era de escada. Sim. É bem antigo isso, bem velho isso. E aí o Ronaldo me acolheu muito bem, ele era um doutor também em direito, era uma pessoa que falava 5 línguas, que tinha sido aprovado para juiz, promotor, defensor, então todos em primeiro lugar, segundo lugar, então era um cara com uma experiência acadêmica grande, um cara muito estudioso. Falava grego, latim, francês, então era um cara que tinha uma preocupação com o estudo muito grande. Tanto que dentro do meu cartório saímos 5 pessoas para o Ministério Público e para a magistratura formados por ele. Ele tinha preocupação de que os servidores dele também passassem em concurso. Ele tinha isso, a biblioteca dele ficava dentro do fórum. Olha, isso é até importante a gente falar aqui,
Porque hoje o estudo é tão, acho que pouco valorizado, Claro. tão pouco... Você vê, olha, até que exemplo que você teve... Claro, tive um exemplo fantástico. E que generosidade que ele teve também de treinar quem cercava ele, quem servia ele, Claro, né? Para claro. que, poxa, que bacana. Era tão isso. curioso, Alice, que eu corrigi as minhas provas com ele de concurso. Ele tinha feito o último concurso, acho que em 98, eu passei em 2005, se eu não me engano. Então tem muito tempo de diferença. Sim, claro. Da magistratura, 98 ou 92. Uhum. Tinha 13 anos que ele tinha passado para a magistratura. Sim. Fora outros concursos que ele tinha passado antes. Mas ele mantinha a biblioteca lá e ele ensinava método, ele gostava de quem estudava. Ele provocava a gente para estudar. Então, Bacana. todo o tempo livre, eu me dedicava àquilo. E aí eu fiz um projeto, reorganizei, me estruturei para poder passar para a magistratura. Sozinho? Foi estudando? Sozinho. Olha. Totalmente sozinho no interior. Só que numa época que você tinha muito mais dificuldade de acessar a informação. Então não tinha... Eu vinha fazer curso aqui, fazer o Glios, eu acho que fechou, se eu não me engano, há pouco tempo. Não existe, infelizmente. E o professor Glios, que foi um grande amigo também, uma pessoa maravilhosa. As filhas dele são excepcionais, professoras minhas amigas. Ele me abriu as portas e eu fazia curso sábado e voltava para estudar. Você então vê mantinha essa rotina. Quem quer consegue, né? Não tem outro Não tem isso. Não tem, gente, essa coisa de, tá difícil hoje. Não tem, gente, difícil para quem não tá afim de vir sábado estudar, Claro. de trabalhar a semana inteira, de abrir mão de estar na festa, no barzinho, né? Não? Eu fiz 2 anos de Glios ininterruptos todos os fins de semana. Olha aí. Só Não tinha parava no final de Natal, semana. Pois é. parei Ano Novo e Natal, mas vinha fazer o curso aqui. Porque era ali que eu tinha contato com material externo. E era ali que eu conseguia os Porque contatos. não tinha internet, né? Como Isso, tem hoje. ali na época, na Xerox da Emerge, da Olha Escola da isso. Magistratura. Eu normalmente tirava um dia por semana, a cada 2 meses, 3 meses, vinha à biblioteca da Emerge, ou ia para a Xerox, que funcionava dentro da Emerge, conversava, os funcionários eram meus amigos. Você nem chegou a fazer o curso da Emerge. Não fiz. Não tinha como fazer, eu era servidor em Friburgo. Eu trabalhei num primeiro momento no Juizado Especial, na Vara Criminal de Friburgo, no Juizado Especial Criminal de Friburgo, que era adjunto da Emerge. Ele também era juiz da Emerge. Então Entendi. a gente coordenava os cursos da Emerge lá. Então eu acompanhava os cursos, organizava os cursos com ele. Eu cheguei a dar aula na Cândido Mendes lá. Então a gente A academia nunca fugiu de mim. Você já estava sendo guiado ali de alguma forma. Claro. Guiado, que eu digo assim, até pelo universo, assim, para que fosse para esse caminho, né, Antônio? E por ele também. Ele era uma pessoa muito preocupada com o estudo. Ele é muito preocupado. E é engraçado, Alice, como você forma as pessoas. Como às vezes você tem alguém que te pegue, te dê a mão e te guie por um caminho. E que já tenha esse embrião ou essa alma dedicada ao outro, ao próximo, para estudar, ele muda a vida. Ele mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente comigo. Que bacana. Ele tinha essa preocupação. Ele perguntava, gostava de ver a gente estudar, adorava os resultados. No dia da minha posse ele chorou, chorava mais que meu pai. Eu lembro disso. É uma pessoa super... Meu pai não chorava tanto. Ele falou assim, o pai tá chorando. Eu falei, não é o pai. É o juiz, que eu sou secretário dele, que tá chorando lá no canto. Tá chorando de felicidade e também porque ia te perder, né? Não, eu acho que ele chorou, graças a Deus, eu tô livre. Brincadeira. Não, que ele ia perder um funcionário que ele adorava e também, mas de felicidade, de orgulho, né? Sem dúvida, que bacana, um grande amigo. E depois eu fui pro mestrado por força dele. Ele falava muito em especializar. Continuar estudando, continuar. Não parar, nunca parar. E você é pós-doutor, né? Então você... Eu fiz 2 pós-doutorados, na verdade. Eu sempre achei que para você educar, o Chico Xavier falava isso, você precisa de 3 coisas, né? Na verdade, era um espírito que guiava, o Chico que falava isso. Você precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Você só precisa de disciplina. Você tem que ter disciplina. E eu acho que o estudo é uma questão progressiva. Você abandonar o estudo é você largar sua essência. É você aceitar que você se conformar com o que você é, com o seu isso estado. Em qualquer área, né, Antônio? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não existe vitória sem estudo. Não existe progresso sem estudo. E assim, para tudo. Cultura é a base de qualquer ser vivo. A gente tem que estudar, a gente tem que especializar. E eu achei que esse termômetro era importante. E aí eu escolhi a UERJ no primeiro momento e fui para a UERJ. E aí fui fazer o mestrado na UERJ, fiz a prova de seleção na época para lá. O Dala foi meu orientador lá, que é um grande amigo do coração aberto, um amigão do peito. E aí eu fiz o mestrado lá, depois fui fazer um doutorado. Bacana. Que eu achei que também era importante em outra universidade.
Aí fiz depois o pós-doutorado na UERJ e fiz um segundo pós-doutorado. E não para, né? Eu quero ver se eu faço um outro pós-doutorado em alguma outra área, mas eu quero sair de direito agora. Vou tentar fazer ou economia ou filosofia, alguma outra coisa. Bacana. Porque a gente tem que estudar. Bacana. Tem que estudar, não dá pra parar. Luiz está terminando de filosofia agora. É bom, filosofia é muito difícil. Filosofia, eu gosto da filosofia. Não, pô, a UERJ é melhor ainda. A UERJ é melhor ainda. E eu gosto daquela filosofia mais tradicional. Sim. Eu gosto da base essencial mesmo da filosofia, para caminhar, começar a entender. E deixa eu te perguntar aqui uma opinião sua, que a gente tá falando sobre essa coisa da educação, de você não teve um pai juiz, você não teve uma casa de advogados, uma mãe, de repente, juíza, você não teve isso na sua família, eram de outras áreas, correto? Meu pai era empresário, comerciante pequeno. Minha mãe foi professora, mas era dona de casa. Eu tinha um tio aqui no Rio, tenho um tio aqui no Rio, que é desembargador do Tribunal de Justiça, que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, e ele foi advogado há muito tempo. Então, assim, a minha inspiração central então foi meu tio. você teve uma inspiração... Tive. Eu olhava para meu tio e achava encantador. Encantadora a vida dele. Achava um barato o que ele fazia. Achava muito legal a dedicação dele. Via a advocacia, a disciplina dele, porque ele é uma pessoa muito organizada. Sim. E ele era um profissional, um advogado muito organizado e foi um julgador muito organizado. Bacana. Com tudo. Então aquilo ali também foi um primeiro incentivo. Foi um primeiro exemplo que eu nunca deixei de seguir. Legal. Até porque eu estudei aqui no Rio morando na casa dele. Que bacana. Ele me acolheu aqui no Rio para poder estudar, porque minha família não tinha condições. Sim, a menor condição de me sustentar no Rio. Foi ele que me ajudou. Entendi. A estudar, E aí eu te pergunto assim, você que é pai também, porque pessoas que assistem aqui, tem pessoas novas, tem pessoas que já têm filhos e tal. Qual o conselho que você daria, assim, para hoje, estamos em 2026, tudo já diferente do que era lá atrás, mas enfim, eu acho que a essência não muda. Claro. Essa coisa de você correr atrás, de você buscar o que você quer, de você se esforçar. O que você acha que é importante? Como você conduz até a educação dos seus filhos, claro. do que você pensa, do que eles querem fazer? Independente da área, tá? Independente do que eles vão escolher, enfim. O que você acha que a pessoa precisa ter, assim, para conseguir êxito, para conseguir o que você conseguiu? Acolhimento. O filho precisa de amor, acolhimento, instrução, acompanhamento. Então, meu filho, por exemplo, esse ano vai fazer vestibular. E aí eu até brincava com ele, falei, faz medicina. Ele vai fazer direito? Eu carrego um cardiologista, eu só nunca fiz medicina, não pensei em fazer medicina porque eu morria medo de sangue, então não tinha jeito. Mas eu achava que alguém da minha família podia ser médico. Eu acho que a minha filha talvez vá, se Deus quiser, vai seguir medicina. Mas ele falou em direito. Aí umas semanas atrás, um mês atrás, como ele faz vestibular esse ano, falei, bom, você tem que conhecer, na minha opinião, duas das faculdades, o FRJ e o UERJ, você tem que conhecer o berço do direito no Rio, a Federal, a Nacional de Direito e a UERJ. Então, vamos lá. E aí eu fiz o caminho todo de metrô com ele, a gente entrou, viu o movimento dos alunos, ele viu como funciona o FRJ, a gente saiu de lá, foi para o UERJ, ele viu, olhou os corredores, viu as fotos, viu os professores, viu os nomes. Aquilo ali você já embute uma percepção de uma expectativa de futuro. Você concretiza o sonho. E pai e mãe tem que ser parte disso. É muito fácil você estimular pela internet. Você estimular à distância, você estimular lá longe. E a realidade é outra, né? Exato. Por que não ir com ele? Por que não mostrar? Ele vai te perguntar, ele olhou, ele viu, curioso, vendo aquilo e foi muito bacana. Nem que seja para ele olhar e falar, putz, pai, não era bem isso que eu queria. Exato. Tava com um imaginário que não é exatamente esse. Exato. Né? Até para entender porque existe uma coisa muito incrível na UFRJ, na minha opinião, e na UERJ. Duas faculdades lindas. Como essas faculdades produzem tanto talento com tão pouco recurso. Como essas universidades são tão incríveis com tão pouco. Como eles conseguem fazer o milagre de produzir tantos talentos em todas as áreas com tão pouco. É incrível isso. O brasileiro ele é criativo para isso. E é bacana ver. E eu falei, olha, essas universidades já produziram fulano de tal. Ele foi olhando, vendo os corredores, vendo as placas, vendo os professores, admirando os professores. Que Alice, a gente tem que amar os professores da gente, a gente tem que estar próximo dos professores, entender que eles produzem, que eles têm uma importância na nossa formação. Sim. Cultuar o professor é muito importante. A gente perde como sociedade no dia que a gente distancia desse conceito. E hoje em dia está muito perdido isso, né, As pessoas desprezam, os professores tratam mal, muito triste, e isso é uma coisa decadente, cafona.
Isso é uma coisa cafona. Eu também acho que isso é muito triste, é uma pena, né? Horrível, horrível. E eu vejo, assim, o que você falou aqui agora, você vê um ponto que você trouxe, que é o UERJ, ela transforma, ela tira, ela consegue ali do pouco transformar pessoas tão brilhantes. Mas será que não é justamente por isso? A pessoa que está ali, o pouco, assim, a gente sabe que tem greve, que o local é precário, não é uma sala de aula informatizada, bonita, com ar-condicionado. A gente sabe que em faculdade pública, isso eu acho que talvez no Brasil todo, ou na maior parte, hoje não tem tanto incentivo, não tem tanto investimento, não é como uma universidade particular, que você paga 5 mil por mês e tem ali o conforto, óbvio. E aí eu te pergunto, será que também talvez não é isso? Na hora que o professor chega ali para dar aula, aquele aluno está sedento Claro. para ter informação, para ver, né, Eu adorei uma frase galgar alguma que o meu coisa. filho usou vendo as universidades. Ele falou assim: para mim o mais importante daqui vai ser sair da minha bolha. Ele tem a consciência de que ele precisa ver e que ele vai conhecer, e ele vai conhecer uma realidade incrível, de gente muito dedicada. Isso eu acho que faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E tudo é esforço, né? Sim. Tudo é esforço. Tudo parte de dentro, parte de você. Você é o termômetro daquilo ali. Você é o termômetro de mudança da sua vida. Sim. Não tem dúvida disso. É você que vai impulsionar, que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então eu acho que ali é uma outra experiência. E para ele vai ser muito além eu acho que só do aprendizado. É isso, né? A universidade maravilhosa. É a uma formação vivência de vida. deles, os professores, a grade curricular, a forma de lecionar, de ensinar. E os colegas de turma, ele vai estar com pessoas super interessantes, legal, incríveis, estudiosas. Eu acho isso maravilhoso. E ele vai ter um professor em casa, né? Eu espero Me conta aqui coisa. agora vamos voltar aqui para a magistratura. Você também, além da magistratura, você dá aula, né? A gente vai falar vamos falar um pouquinho antes para o pessoal entender como é que que a gente fala que você é juiz. Mas como é que é essa questão do juiz, a diferença de juiz para desembargador, que às vezes as pessoas não têm noção, né? O tribunal, onde primeiro grau, segundo grau. Você explica um pouquinho pra gente, assim, de forma bem simples, para o pessoal entender como é que é. Vamos lá. O juiz, ele é aquela pessoa que decide o seu processo em primeiro grau. Uhum. Ele é o primeiro exame do seu processo. Então, o cidadão convencional, e eu sei que é o objetivo da nossa conversa, é atender a todos, né? Atender a todo mundo. É chegar a todos. Quando qualquer pessoa busca a justiça, o primeiro contato que ela vai ter é com aquele juiz de primeiro grau. É o primeiro exame do processo dele. Sim. É a primeira pessoa a examinar o processo dele. Daquela decisão, como nós acolhemos um sistema de duplo grau, quer dizer, você pode ter um recurso daquela sua decisão, você tem um recurso ao segundo grau. E ao segundo grau, você tem um desembargador compondo um colegiado para julgar. Que o Brasil a gente adotou aqui, dentro do sistema processual civil, o julgamento colegiado. Okay. Você substitui a decisão de um homem, que é muito mais falível, por uma decisão de um colégio de juízes. Okay. E esse colégio vai decidir, que são os desembargadores. Quando a gente faz concurso, a gente não faz concurso para ser desembargador, a gente faz concurso para ser juiz. A gente entra em primeiro grau. Okay. E o concurso, ele tem fases. Ele cada concurso tem a sua peculiaridade. Mas, em tese, no Rio, você tem uma primeira prova grande, que é uma prova geral, que te habilita. Dessa segunda prova... Que é muito difícil, né, Antônio? Bem difícil, bem difícil. Hoje você tem o exame nacional, né, que já te credencia a fazer essa prova. Então, você tem um regramento nacional. Sim. Você vai para uma primeira prova. Em seguida, você tem uma específica, que é uma prova mais detalhada. Das matérias, assim, penal, civil, administrativo, público. Aí. Em seguida, você vai para o exame oral. O exame oral deve ser duro, hein? Me conta aí. Ruim. Como é que foi o seu? É difícil. Ficou nervoso? Suava? Bem duro. Até porque o meu nome é Antônio, né? Então, normalmente, eu era o primeiro a ser examinado da minha turma de concurso. Do primeiro ao segundo. Eu também seria. Ainda bem que eu não fiz. Mas era bom também, porque a gente ficava isolado. Já ia logo, né? A gente ficava isolado numa sala. Ah, sim, porque você não vê os outros. Você não vê ninguém. Não, menos pior, né? A gente fica dentro de uma sala com todo mundo. Ele vai te chamar, você sai, faz a prova e vai embora. Imagina que nervoso você vê um colega que se deu mal, aí você já fica, lascou pra mim. Na minha prova oral aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha um grande professor
de processo civil que me examinou, que foi meu examinador, que foi presidente do tribunal, o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, e o desembargador atrasou, e eu era o primeiro nome um pouquinho. Então o Silvio Capanema, que foi um gênio do direito civil, maravilhoso, começou a me examinar. Então a minha prova, que era para ser uma prova de 15, 20 minutos, durou quase uma hora. Porque ele continuava a perguntar. E eu falei, meu Deus do céu, vai terminar essa prova. E ele me perguntando. Mas você saiu ali total aprovado. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas são coisas assim que acontecem. E no final das contas a gente Mas tem que estar com o emocional preparado também, gente. Isso é importante. Mas eu acho que, de certa forma, eu imagino que na lógica do exame oral é o primeiro contato visual, é olhar o candidato, é ver a reação dele, é ver se ele tem preparo, ver se ele não vai chorar. Como é que você imagina você chegar numa audiência, encontrar o juiz e o juiz chorar, porque ele está nervoso, de julgar o seu processo? Isso tudo é testado ali. Não, e assim, as pessoas, nós somos humanos, né? Claro, pode acontecer. Claro. E a gente tem que pensar o seguinte, Alice, depois dessa fase você ainda tem uma outra fase. Mais duas, né? Você tem uma fase de avaliação social, a magistratura, você tem que trazer uma série de documentos, cumprir uma série de requisitos, o tribunal avalia aquilo ali, vê se você tem os requisitos, vê se você cumpre aquilo tudo. Para quê? Evitar que, por exemplo, uma pessoa que respondeu por tráfico, de entorpecentes, ou tem um processo, condenação por tráfico, é um exemplo. Sim. Ou alguém que praticou histórico de violência doméstica. Imagina, situação complexa naquilo ali. E depois dali, quando você é aprovado, você passa um período dentro da escola, da escola da magistratura, e a escola te acompanha, tem uma estrutura belíssima aqui no Rio. A escola da magistratura tem uma estrutura incrível, o acompanhamento é todo bem cuidado. As pessoas que trabalham com isso... Para formar esses juízes que acabaram de passar no concurso. Você acabou de passar, você fica 4 meses na escola com acompanhamento permanente. Você tem juízes instrutores na escola, desembargadores conselheiros, juízes que te acompanham durante esse início. E nesse início você tem aulas de manhã que você conhece toda a estrutura. Então você vai conhecer o sistema penitenciário, por exemplo. Você vai conhecer como funciona um abrigo, você vai conhecer como funciona o tribunal, qual é a estrutura, o que tem, o que não tem. Você vai entender a rotina daquele lugar que você tem que trabalhar. E à tarde você fica disponível a uma serventia, uma vara. Então, primeiro mês, por exemplo, no meu caso, eu fiquei numa vara civil, no segundo mês numa vara criminal, no terceiro numa vara de família e no quarto mês no juizado especial civil. Você alterna a competência para entender como funcionam aqueles lugares. Maravilhoso. E depois disso, você fica mais 2 anos com um juiz supervisor e com um desembargador conselheiro te acompanhando. Depois de 2 anos, ele te dá são feitos estudos periódicos por um conselho de vitaliciamento, que ele diz, você está apto a entrar. Ou ele diz, não, você não está apto a entrar. Que você pode percorrer todo esse caminho, chegar ali como já aconteceu e não ter condição de ficar. Entendi. E aí você é excluído daquilo ali. Então, olha, vou dar um intervalo aqui, que eu quero que o Antônio traga dicas para quem está pensando em fazer concurso para magistratura, quem pensa em ser juiz, quem aspira por essa carreira. Vamos parar aqui um pouquinho e a gente já volta. Voltando aqui, agora ele vai trazer dicas, né, Antônio? Assim, com tanta experiência que você tem já de carreira e do teu próprio concurso, enfim, do que você está vendo lá na Emerge, porque eu sei que você dá aula lá também. Como é que que você... Para a pessoa que está estudando para concurso, que está pensando em estudar, quem está se formando em direito, quais são as dicas que você dá, assim? O que você acha que o candidato tem que fazer? Alice, o fundamental é você adaptar a sua realidade de estudo. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua característica. Eu, por exemplo, sou muito agitado. Para mim era dificílimo sentar 4, 5 horas continuamente estudando. Eu tenho amigos e amigas que passam às vezes 8 horas sentado direto estudando. Eu criei um método para mim de 50 por 10. Eu lia 50 minutos, parava 10 minutos necessariamente, querendo ou não. Então eu fazia blocos, 50 por 10, bastante. 50 por 10, 50 por 10, porque era o tempo de eu cansar, de eu não cansar, era o tempo de eu evitar
dispersão, porque Sim. você começa a ler, Sim. com esgotamento você começa a pensar em outras coisas, para você manter foco. E eu usava... Método Pomodoro, né, que chama? Eu gosto, adoro. Que é o que você estuda, eu falo sempre pra minha filha. Dividindo, pausando, eu usava canetas coloridas diferentes para temas diferentes e, na verdade, eu me fazia de crítico do que eu estava lendo. Sim. Então, meu papel ali era ler o que eu estava fazendo, criticar aquilo, destacar aquilo como se eu fosse usar aquele material para dar uma aula. Ok. Foi esse sistema que eu usei. 50/10, tentava completar uma carga no mínimo de 8 horas por dia, entre 8 e 10 horas por dia, coisa, era isso, em regra. E depois de passar do provão, da primeira prova na minha época, aí eu acentuava. Claro. Aí eu cortava fim de semana, e sábado eu tinha um curso, né? Então eu tinha o Gleoche, que eu acho que era de 7h30 e 5. Então eu vinha de Friburgo, chegava a sair 4 da manhã, 4h30, 5, 6, 7 horas eu tava chegando na Tijuca, assistia aula até as 5 e voltava pra Friburgo. Cara, eu adoro essas histórias, porque as pessoas veem assim, a pessoa lá, né, na glória já, não tem ideia do que foi o início, foi o início da carreira. É sempre difícil. Gente, isso pra todo mundo. E por que eu fazia o curso sábado? Porque eu não aguentava estudar sábado. Eu ficava muito cansado. Eu tinha experiência no início de... Sábado eu queria ficar em casa, parado. Claro. Então, o jeito de eu estudar era mudar minha rotina. Olha. Então, eu fazia esses blocos durante a semana e aos sábados eu fazia isso. E tentar evitar a situação. Então, se você tem um namorado criador de problema, livre-se dele. Ontem. Pensa no seu futuro. Claro. Pensa que uma hora você já vai estar cabelo branco, mas você tá aqui, você chegou onde você queria. Porque ele vai passar. Sim. Em regra, ele vai passar. Sim. Então, às vezes, as pessoas gastam energia periférica com um monte de coisa. Eu quero estudar. Amigos, farrentos. Mas eu quero ser conciliador num juizado. Não vai ser. Depois que você passar, você resolve isso. Okay. No seu concurso, você tem que ser estudante profissional. Eu lembro da minha específica que fizemos. Eu estudava com um amigo que ele tinha formação em engenharia. Ele era um engenheiro do IME, foi major do IME, largou o IME para fazer concurso para juiz. E ele passou. E podia? Ele abandonou o IME. Abandonou. Chegou um dia, falou que vou largar a carreira militar que eu quero ser juiz. Ele fez a faculdade, ficou estudando... fez direito, tá? Fez direito, não. Ele primeiro era engenheiro, depois ele fez direito. Ele era engenheiro com mestrado no IME, largou aquilo, fez direito. Ele perdeu na oral comigo. E depois ele passou, ele é juiz no Nordeste hoje. Ele perdeu a oral comigo, perdeu a seguinte oral e depois ele passou. Você vê, é isso que eu digo, aí que o emocional faz diferença. Porque ele era um cabeçudo, né? Fez muito IME, inteligente. depois fez faculdade de Direito, passou em tudo quanto é prova. Mas a prova oral é justamente o emocional. Mas olha como tem pontos porque assim, desculpa, pra pessoa chegar na prova oral, ela já sabe tudo. Mas ele foi essencial demais para me ajudar a estudar. Sim. E para me ajudar a formar. Por que eu tô te dizendo isso? Porque ele tinha método. O engenheiro, ele tem um raciocínio e uma formação diferente da gente. Então eu pegava, por exemplo, Daniel Sarmento, a tese de doutorado do Daniel Sarmento, que eu achava incrível ler as coisas do Daniel. Aí ele virava para mim: você tá estudando isso para quê? Você não vai passar nunca no concurso lendo isso. Isso não é matéria de concurso. Joga pro lado, vamos estudar. E a gente estudou. E fora ali, esse golpe de sorte, por exemplo, eu tive um examinador de processo penal, que era um desembargador que se aposentou do tribunal, o Nildson, que é um desembargador fantástico, doutrina maravilhosa. E a gente imprimiu todos os votos do Nildson nos últimos 2 anos. A gente tinha todos os votos. A gente lia tudo que o Nildson fazia. Tudo. E meu concurso teve um intervalo de tempo longo. Sim. E a gente estudava e via as coisas. No dia, para fazer a prova de penal e processo penal, a gente veio de Friburgo para fazer a prova. Ele também morava em Friburgo. E aí a gente entra no carro, desce a serra. No caminho ele falou: olha, tem um voto que eu achei ontem à noite, que eu perdi o sono, e que a gente não leu. Eu falei: olha, você vai ler isso agora. A gente vai fazer a prova daqui a 3 horas. Pelo amor de Deus. Tá, não, só vou ler a ementa pra gente. Foi a questão da prova. Olha só. Foi a questão da prova. Quando ele leu a ementa, que eu olhei a prova, eu falei: meu Deus do céu. Você sabe que às vezes Deus manda anjos com braços, né? Eu acho sem asas, com braços. Sorte, Foi teu anjo. São coisas que passam no concurso. Eu tenho uma colega de concurso, por exemplo, o meu examinador de administrativo foi um desembargador Gessé, que também já se aposentou, que é um gênio de administrativo. E ele é especialista em orçamento público. Então, naquela época, a gente sorteava o ponto para no dia seguinte fazer a prova. Era assim. E eu rezava para cair qualquer coisa, menos orçamento público.
Que era o que você não sabia. Não podia cair orçamento público, porque o estudante de concurso nunca estuda orçamento público. Sim. Quem faz concurso para o TCE, quem faz concurso para a área fiscal, né? vai estudar, mas a gente não estuda. O Estado não tem tradição de ter isso. Sim. Eu falei, não vai cair o 17, não vai cair o 17. Quando rodou, 17. Eu falei, pô, vou perder dessa vez na oral. Primeira coisa que eu pensei foi isso. Meu Deus, ele vai me reprovar na oral. Foi a primeira coisa que eu senti. Eu falei, puxa, como é que eu vou fazer orçamento público? E a Carla Bozo, que é uma grande juíza, super juíza hoje, que está até auxiliando a presidência atual, também sorteou esse ponto. Quando deu mais ou menos umas 8, que a gente sorteava, 11 da manhã, eu fui para casa, você estudava, era dia do meu aniversário, 10 de janeiro. Ai, meu Deus. 10 de janeiro de 2005. Eu sentei para estudar e fiquei estudando até 7 horas da noite. 7 horas ela me liga e fala, olha, consegui uma apostila de um curso que o GSE deu de orçamento público na Petrobras ou no BNDES. E aí ela me mandou. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer? Eu botei o despertador para 1 da manhã, dormi de 7 da noite a 1 da manhã, acordei 1 da manhã, peguei a apostila dele, li a apostila dele e fui fazer a prova. Fui direto fazer a prova. E eu falei, bom, eu tenho que bacana ela compartilhar isso. Ela foi maravilhosa comigo. A gente tinha um grupo no nosso concurso que a gente trocava o material. É isso que eu digo, é você se juntar, todas. Né? Então você tá falando que é você se juntar com as pessoas certas. A magistratura, ela além de... O ministro Fux fala que é um sacerdócio. Eu acho que é uma fraternidade também, além disso. É uma irmandade. Eu tenho irmãos de concurso. São pessoas amigas, queridas. E naquele período todo mundo ajudou todo mundo. Então, às vezes, se eu não tinha um ponto, alguém te passava. Às vezes alguém tinha um material de estudo. Né, Antônio? A gente foi muito... Graças a Deus vocês foram... Muito parceiro. E isso é importante, você se juntar com quem está ali para agregar, Você só concorre consigo. Sim. Mais ninguém. Sim. Seu único rival é você próprio. E a verdade é que quanto mais se ajuda, mais se ajudar, né? Claro. Isso aí é... E eu lembro assim, é uma lei. Que o desembargador começou, ele falou, qual o ponto que disseram 3 pontos? Eu acho que, se eu não me engano, era impeachment, que é uma coisa também rara. Responsabilidade civil do Estado, que aí é mais legal. Mais legal. E orçamento. Eu sabia que ele ia cravar orçamento. Eu falei, quero começar por orçamento. Ele falou, pode falar. E eu falo, pra caramba. Você tá vendo? Ai, eu falo muito. Eu falei, não vou deixar esse homem parar pra me interromper. Não vou deixar e eu saí respirar. falando a apostila dele. Quando eu olhava que ele queria me perguntar, eu abaixava a cabeça e continuava falando. Eu falei, eu vou falar tudo que tiver de orçamento. E falei 20 minutos. Ele já não tinha nem mais o que No final, ele falou, eu não vou perguntar pra esse cara mais de orçamento. Dava pra ver isso. Sim. Ele falou, agora vamos falar de responsabilidade civil do Estado. Eu falei, putz, tô livre. Consegui sair. Aí ele foi pra responsabilidade civil do Estado. Mas tudo isso também é emocional, né? Porque você podia ficar nervoso, não, deixa por último. Não, você foi também inteligente ali. Foi isso. E é isso que a pessoa tem que ter, essa sagacidade também, né? Claro. E aí, me conta aqui um pouco também, no seu dia a dia de magistrado, como é que é? Como é que é lidar com a vara? Como é que é lidar com os processos? Me conta assim, se tem alguma história comovente, que deve ter milhões, eu né? Eu fiquei 9 anos como juiz regional. Juiz regional, comparando, é como se fosse um jogador reserva de um time de futebol. Eu fiquei 9 anos rodando. Eu rodava normalmente Zona Oeste. Explica aqui, pessoal, o juiz regional, ele é o quê? Ele é o que faz juiz todas regional, explicando de uma maneira clara, é um jogador reserva de um time de futebol. O titular da zaga quebrou a perna, eu vou para o lugar do titular. Ok. No mês seguinte, o atacante tá de férias, eu vou substituir o atacante. No outro mês, o goleiro tá de férias, eu vou pro lugar do goleiro. Sim. Então, se você tem uma vara que o juiz entrou de férias, eu substituía, saía, voltava. Aí tem uma vara que tá vaga, que vai prover no próximo edital, 3, 4 meses. 3, 4 meses eu ficava ali. Então, acabou que eu rodei muito. Eu fiquei um bom tempo na Barra da Tijuca, mas eu rodei muito. Eu rodei todas as regionais. Sim. Santa Cruz, Campo Grande, Madureira, Meier, Pavuna... Fui para todas elas. E para quem não é do Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro tem um volume de processo, essas varas é muito grande. Claro. É um estado muito, porque assim, muitos locais as pessoas às vezes não têm dimensão, né, que o Rio de Janeiro é tão grande assim como São Paulo, né, que tem o central, né, no centro da cidade, mas tem em diversos outros bairros e municípios aqui do estado, né? Então... E foi bem bacana, Alice, porque a movimentação tinha sensibilidade. Eu, por exemplo, eu adorava Civil e Família. Eles sempre me colocavam em Civil e Família. Ah, legal. E e você tem pouco juiz para muita vara. A tendência era sempre ocupar 2 varas. A gente sempre fica em acumulação, em 2 lugares. Então eu acabei rodando. Eu me lembro de um caso muito interessante de uma interdição. Madureira,
2006, minha promotora era a doutora Renata Aline, se eu não me engano, que é promotora hoje em Friburgo. É casada com um colega incrível, que é juiz em Friburgo. E a gente foi fazer aquela audiência e eu lembro que a mãe a mãe da menina tinha falecido. E o pai era um pai, normalmente, eu falo que as mulheres são muito mais corajosas que os homens. E a menina era menor de idade? É. Mas a gente normalmente tem mulheres muito mais corajosas, mães muito mais dedicadas. O espírito, a ligação do filho é uma ligação espiritual. Sim. Ela é profunda, ela é uma ligação de outra... de fato, a inveja é profunda, porque a força materna ela é única. Sim. Ela é espiritual, ela é a maior de todas. Eu sou obrigada a concordar, porque realmente uma mãe dá um sangue, né? E eu invejo um pouco aquelas pessoas que têm essa realidade, porque a mãe é a mãe. Mãe é uma coisa muito forte. A mãe é leoa. Esses dias o meu Bruno tava até brincando. Ele vai sendo capaz de matar uma barata. Eu falei, mas se alguém fizer alguma coisa pra minha filha, eu sou capaz de matar um ser humano. Não é bem assim, não. E esse pai chegou com ela e ela tinha sinais evidentes de que ela tinha um problema mental, claro, dava pra ver. Todo, você via. Mas ela era linda, bem cuidada, super arrumada, bem vestida. Você vê que a vida daquele pai foi a dedicação àquela filha. Ah, legal. Foi o amor àquela filha. Sim. E a preocupação dele era, eu vou morrer. E eu preciso de alguma forma proteger a minha filha. E o caminho naquele momento era você fazer perícia, porque tinha que ter. E aí eu conversei com o promotor naquela época, eu falei, a gente não pode fazer esse homem que tá gastando. A gente via, era uma família simples, e ele gastava tudo. Ele fazia as coisas certas, ele era o exemplo. Pai de dar inveja. Eu falei, não posso fazer ele pagar uma perícia, não dá. E aí a gente conversou, falei, você dispensa. E eu descrevi tudo aquilo que eu vi. Tudo que eu vi. Porque a gente não tinha hoje o registro como tem em 2006. Hoje você teria foto, a foto diria. Para quem eventualmente quisesse ver, porque a gente brinca, o processo tem perna, boca, anda e fala. Daqui a uns anos alguém pode olhar aquele processo e falar, como? Por que interditou sem perícia? Claro. Mas você... E eu tinha que descrever aquele quadro. Então eu disse todo o quadro. Que ela salivava, que ela não mexia o corpo, que ela tinha limitações físicas evidentes, que tinha um quadro assim. E eu consultei o promotor, e o promotor concordou e a gente interditou. E a gente conseguiu fazer a interdição, e fez a interdição na hora e entregou a interdição para ele na hora. Quando a gente terminou com aquilo, ele era um homem muito simples. Ele virou para mim e falou, doutor, eu cuidei do meu passarinho. Eu cuidei do meu passarinho até hoje. Porque eu imaginei que um dia meu passarinho ia voar. Ele tinha... na cabeça dele, ele tinha a visão de que aquela lesão neurológica, de alguma maneira, ia reverter. E não ia. E eu falei, seu passarinho vai ser sempre seu passarinho. Que linda. Entendeu? É uma passagem que, de fato, mexe. E isso eu tenho que agradecer todo dia por estar onde eu tô. Sim. Porque poder viver isso e poder falar para ele ajudar. como ele... Não é nem ajudar, é dedicar. Dedicar. Alice, bacana. É dedicar. Bacana. É dedicar, porque eu tô ali para servir a ele. Sim. O pensamento é esse. E quando quando a gente falou isso com ele, ele saiu de lá com uma imagem muito legal daquilo que ele estava vendo. Bacana. Ali a função é servir. Eu vou te falar, o direito realmente, a pessoa enxerga muito, as pessoas, né, no geral, enxergam muito como burocracia, coisa de lei, de livro, não tem ideia do que... Nós somos humanos, você é pai, eu sou mãe. Eu, há pouco tempo, recebi o contato de uma cliente que está no exterior sofrendo violência doméstica, uma brasileira, e quer vir para o Brasil trazer a menina. Uhum. Só que, óbvio, o marido estrangeiro, o pai, não quer autorizar, e ela está dizendo que vai vir de férias e não quer... Em resumo, vai virar um sequestro internacional de menores, que a gente sabe que é um problema sério. E eu, conversando com ela, falo, olha, é até difícil, eu acho que você tem que organizar isso, porque assim, você pode depois perder. Mas, doutora, eu não posso perder, como é que... Eu não estou sequestrando, as pessoas nem entendem, né? Eu não estou sequestrando, a filha é minha, como é que eu estou sequestrando? Eu falei, não, eu entendo, só que não é bem assim, e aí você... direito dos dois. É direito, pois é. Claro. E aí você tenta explicar e você vê que aquilo ali realmente, o drama da pessoa, e eu sei que ela estava sendo sincera e verdadeira ali na questão, aquilo ali
eu falo, gente, acabo de destruída também. Eu falo, meu Deus. Existe uma crítica Você quer ajudar, mas... Mas eu acredito numa outra coisa, Alice. Existe uma crítica processual, especialmente Maquiavel e Idade Média, eles mexem muito isso com o juiz eunuco. Eles imaginam que o juiz ele tem que ter uma isenção tamanha, total, plena, absoluta, que ele tem que ter do processo. Ele tem que ter distância das partes, mas ele tem valores. Sim. Ele tem sentidos, ele tem experiências. Um filho que vai julgar um juiz que julga ou que define uma guarda que teve o filho assassinado, ele vai reagir diferente de um juiz que nunca foi pai. Sim, óbvio. É óbvio. A gente faz conforme a nossa lente, né? A gente tem a nossa lente, cada um tem sua lente. É isso. Isso é claro. Isso. E a sociedade, eu acho que hoje já tem doutrina americana muito forte nesse sentido, inglesa também, trabalhando esses conceitos, mostrando que existem valores ali enraizados na formação das pessoas, que é natural, que não é ruim. Você não pode se aproximar de um em detrimento do outro. Sim. Você não pode violar um preceito constitucional, que é claro. Mas você tem valor, é normal você ter. Aí, bacana. Olha, vamos dar mais um intervalo aqui para eu trazer outras histórias, que eu acho que isso é que é importante as pessoas saberem, entender como é que funciona ali o bastidor, como é que é, porque às vezes o juiz é tão distante, né? Mas não é. É tão próximo, né? Vamos aproximar isso. A gente já volta. Voltando aqui, Antônio, eu sei que quem trabalha com questões de família, em vara de família, tem milhões de histórias, né? Assim, bonitas, comoventes, de coisas que você sai de lá, você fala, poxa, que bom que esse processo caiu na minha mão e eu pude fazer a diferença na vida dessa pessoa, de uma criança, de uma mulher, de um homem, de um pai, de uma mãe, enfim. Tem mais alguma mensagem ou alguma história que você queira trazer, assim, sobre essas questões, assim, para que as pessoas entendam como é que é, assim, o trabalho de um magistrado na hora que ele vai decidir, que ele vai ver ali, poxa, a guarda pode ser compartilhado, porque assim, a gente sabe que, e eu até te perguntar sobre isso, eu sou ferrenha defensora do extrajudicial, e a justiça, até para poder ajudar as pessoas que têm consenso, tudo para desafogar o judiciário, fomenta que os cartórios resolvam essas questões. Eu até ia te perguntar se você acha também que isso melhorou alguma coisa, ou para a justiça, ou no volume, claro, ou não. Mas assim, eu penso assim, quando a pessoa não chega num consenso, né, não tem jeito, vai cair na tua mão. Exato. Olha só, eu acho a primeira coisa que você colocou, eu acho que a exclusividade da pacificação social não é do judiciário. Não, o judiciário não é o único que tem que trazer paz à sociedade. Você tem outras vezes, tem que ter diálogo, conciliação, o extrajudicial, no exemplo que você deu, sim, a mediação, que é uma ferramenta incrível, a arbitragem. Quanto mais evoluída uma sociedade, menos processo ela tem. Nosso estoque de processo é um dos maiores do mundo, porque a gente tem um déficit... Do mundo. Nós temos, há um tempo atrás, se você considerar autor e réu, a gente tem a população brasileira inteira litigando. Sério? Toda. Se olhar a justiça em número, você cai para trás. Meu Deus. Passa de 90 milhões de processos. Então, isso é 90 milhões de processos ativos? O juiz que já rodaram? Ao contrário do que as pessoas falam, o juiz brasileiro é o que mais julga no mundo. Mundo. Não existe estoque no mundo maior do que o do Brasil. Nós somos a magistratura no mundo que mais produz. Não dá pra ninguém. Isso eu tô te garantindo. Não dá pra ninguém. Porque o brasileiro é brigão? Eu acho que a gente vem de uma tradição de Portugal de recorrer ao rei. A gente vem de uma colônia, nós fomos colônia de Portugal. Portugal é um país com uma estrutura mais... quando veio para cá, naquele momento lá de trás, sim, mais burocrática, então a gente está acostumado a recorrer ao rei para solucionar as coisas. E a gente precisa de um super-herói. A gente precisa buscar a justiça quando a gente tem que resolver as coisas com diálogo. Quando você falou de família, eu acho que a primeira saída, se você está em casa, se você pensa em qualquer outra coisa, evite o conflito. Estimule o diálogo. Ensine os seus filhos o diálogo, ensine as pessoas em volta de você o diálogo. Você chegar a uma solução pacífica das coisas é a melhor possível. E se você tiver que recorrer à justiça, não quer dizer que você vai abdicar de uma via pacífica. Você pode recorrer, sim, à justiça e conseguir uma saída pacífica, sim, dentro da justiça, que é o caminho ideal. O problema é quando as pessoas elas constroem um caminho de conflito permanente.
E isso é da natureza humana. Você tem gente mais propensa ao conflito e gente mais propensa à solução do conflito. Eu acho que ninguém ganha com conflito, né, Antônio? Todo mundo perde. Todo mundo Eu não perde. tenho dúvida disso. E aí, os filhos, então, são destruídos com conflito. Os filhos são coitados. E eu acho justamente isso, assim, a pessoa que ela não tem capacidade para conseguir, às vezes, solucionar uma questão dela, tem que um terceiro que não conhece, que não tem acesso nenhum, que, diante da lei, é que tem que tomar aquela decisão. E aí eu te pergunto, o quanto isso é difícil? Quanto isso foi difícil quando você trabalhou em várias famílias, ter que tomar decisões tão, às vezes até duras, em relação à questão de guarda? Eu acho que assim, você tem que individualizar, entender que aquele problema é daquela família. Então você se sentia pressionado? Era algo difícil? Eu me sentia responsável. Eu sentia compromisso em fazer o melhor possível. Ok. Eu acho que o que você tem que fazer é esgotar tudo de melhor. Você tem que dar o melhor que você pode para fazer o melhor para aquilo ali se resolver e buscar a solução que encaminhe para o melhor bem-estar daquelas pessoas ali envolvidas. Eu acho que o compromisso primeiro é esse. É o bem-estar, é o que eu te falei de servir. E isso eu acho que é um consenso da magistratura, tá? A maior parte, a sensível parte de todos os juízes, eles se preocupam muito com isso. A gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que é um primeiro passo. Por trás de uma história existe dor. Existe alegria, existe trauma, existe muita coisa. A gente tem que pensar que essas vidas, elas têm importância, elas são essenciais, e a gente tem que cravar de afeto, repito a você, com toda a distância, com todo o respeito à lei, com todo o regramento, mas afeto, quando eu digo, eu falo de cuidado no que você opera. Operar, trabalhar com cuidado, trabalhar com respeito, com empatia. Eu acho que essa é a base, mas essa é a base de todo serviço público, eu acho que de todo serviço. O advogado tem que receber o cliente com empatia, com afeto, com cuidado, tem que fazer isso. As pessoas precisam disso. A gente se afastou disso, Alice, hoje. A gente precisa voltar a esse caminho de afeto. Eu acho que é o grande segredo do mundo. Eu concordo com você. E assim, eu falo tanto do extrajudicial, assim, eu trago muito aqui, eu falo bastante, porque eu acho que é uma forma de também da pessoa conseguir resolver consensualmente, de forma rápida, e assim, com a chancela da justiça, porque foi justamente a justiça querendo que as pessoas tenham autonomia de vontade, quem consegue, né, quem consegue concordar, quem consegue estar ali conseguir resolver logo, resolver de forma rápida, segura. Então assim, eu acho que isso foi, e aí me fala, na prática, você acha que isso melhorou no tribunal? Você acha que diminuiu o volume? Eu acho porque eu me assustei com o que você falou agora, 90 milhões. Milhões. Eram os dados, eu não tenho visto os mais recentes, mas era alguma coisa perto disso. Eu acho que assim, a pacificação social, ela caminha de mãos dadas com a educação, ela caminha de mãos dadas com civilidade, ela caminha de mãos dadas com um coeficiente de cidadania. Pensa no seguinte, existe uma padaria, se eu não me engano, na Noruega ou na Suécia. É um exemplo extremo, mas é legal, que é uma padaria que você entra, serve a quantidade de pão que você quer, compra o que você quer e paga por Pix, Pix a gente só tem aqui. Paga por cartão, você tem um QR Code lá para pagar o que for, o que você acha que você deve por aqui, ó. Aí você pensa, meu Deus, isso não daria certo no Brasil? Você deve estar pensando isso. Não daria. Por que não daria hoje? Educação. O que a gente tem que caminhar? Por que eles são diferentes da gente? O que eles têm de diferente? Então isso tudo tem que ser pesado. E quando você fala em justiça, você não está falando de alguém que foi retirado de um outro planeta. Você está falando da nossa cidadania, do nosso povo. Você está falando de um exercício de cidadania de base daquelas pessoas que estão ali, o extrato da sociedade que você tira para julgar, para decidir. Então é um reflexo da sociedade. É isso. A gente tem que evoluir. Com certeza. Acho que a educação, a gente nasceu ouvindo falar que precisava educar, lembra disso? Lembro. E a gente ouviu falando que não, o Brasil vai ser o país do futuro porque vai investir em educação. Hoje eu falo a mesma coisa para o meu filho. Será que a gente vai esperar até quando para investir em educação? E o que você acha da IA, Antônio? Antes de acabar aqui, me conta aqui a tua ideia. Eu acho incrível. Na magistratura, você acha que ajuda? A magistratura tem projetos de inteligência artificial. O tribunal, por exemplo, tem alguns projetos que estão em curso. Tem um redator de sentença que ele está sendo preparado. Mas vai substituir o juiz, não? Não substitui o juiz. Tanto que esse projeto do tribunal, ele não escreve a sentença por completo, ele escreve só uma parte. E o juiz, para poder mexer nesse sistema, ele tem que ter acesso a um curso, que ele aprende valores éticos ligados àquilo. Mas eu acho que, assim,
É futuro, Larissa. futuro. Como é que você vai virar? Pensa o seguinte, eu não sei se você lembra. Desafogar, né? Esses 90 milhões aí, tem que ter Vou te fazer uma pergunta que mata. E a vocês também que estão assistindo, que é bem fácil. Eu sou da época que você ia telefonar, lembra disso? Você tirava o telefone do gancho e ficava 3 minutos mudo. Lembra? E a gente ficava aguardando para 3 minutos para dar a linha para você conseguir discar. Se a gente se conformasse com aquela situação ali, a gente estaria até hoje esperando 3 minutos. Hoje, na palma da mão, a gente faz transferência bancária, compra carro, transfere, compra viagem, faz tudo. É evolução, a gente não pode negar. Sim. O que a gente tem que usar é de um padrão ético mínimo. Ok. Mas a gente tem que usar. Sim. Não dá pra fingir que não existe. Entendeu? Eu acho que é por aí. E eu acho que pode ajudar muito, né? Claro que Porque pode. tem aquelas pessoas, a IA vai acabar. Vai acabar com o quê, gente? A IA vai criar novas ferramentas, novas rotinas de trabalho, vai otimizar muita coisa, vai melhorar muita coisa, vai piorar muita coisa. Sim, mas isso é parte da evolução humana. Mas eu acredito que vai ajudar muito, tá? Eu sou dessa corrente que tem fé na IA. Eu tenho muito, acredito. Eu também tenho. Acho que com ética, com bom senso. Com certeza. E no seu tempo. Mas vai dar tudo certo. Sim. Ai, que bom. Olha, adorei. Passou rápido. Que bom. Adorei saber as histórias, o teu início de carreira, como que foi. Eu acho que é um exemplo aqui para qualquer profissional, não só quem está querendo carreira da magistratura, de ser advogado, mas para qualquer profissional. O quanto que quando a pessoa se esforça e corre atrás, e você vê, você acordava 4 horas da manhã para vir para o Rio de Janeiro, para ficar o dia inteiro, um sábado inteiro, durante 2 anos. Meu Deus! É difícil. Então, assim, isso é muito bacana, que bom. Parabéns, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado. Que foi difícil de sair, porque a agenda dele é difícil, mas que bom, foi ótimo. Muito obrigado, eu te agradeço, um abraço a todo mundo. Obrigado pela paciência. Obrigada.